Olá, eu sou Arnaldo Marques. Eu estou falando sobre o estoicismo, filosofia e ética. Você vai encontrar um padrão ético dentro do estoicismo, dentro da psicologia, dentro da filosofia. Então, por que que eu deixei público? Eu tenho que deixar público essas questões de filosofia, pois eu acredito que a sociedade se encontra em um nível de consciência extremamente baixo, que não consegue se conhecer minimamente. Se o cidadão não consegue se reconhecer, saber quem é, ou minimamente saber que existe, ele não consegue lutar pelos seus direitos e entender a nossa realidade. Falando especificamente dos livros, da pesquisa, você vai se tornar um ser mais consciente sobre a sua realidade. Vai poder tratar os seus traumas, as suas dores, as suas fraquezas, a sua ira. Você, ao analisar de uma forma superficial, que é característico da sociedade brasileira, uma poça rasa, limitada, olhar, a sociedade valoriza muito questões superficiais, não tem tempo de analisar questões verdadeiras, se aproximar do verdadeiro. E essas questões do verdadeiro, da verdade, dependemos de tempo. E a verdade, ela não está conectada ao superficial, aquela conclusão que você tira em poucos segundos. Então, o estoicismo é fantástico e muito fácil de você entender e extremamente difícil de você praticar e colocar em prática, fazer funcionar. É uma engrenagem que foram geniais, todos os autores, esse pensamento que é libertador, passou por várias culturas, onde nós não vamos conseguir conectar historicamente de uma forma direta, pois muito de fatores importantes da construção desse pensamento do estoicismo ou mesmo do pensamento filosófico foram perdidos ao longo da história, muitas vezes de uma forma intencional para valorizar determinadas religiões. Eles tentaram destruir o pensamento filosófico que liberta o cidadão, liberta a sociedade. Você vai encontrar Arnaldo Marx, que você fala, falando palavrões. Eu não falava palavrões, mas foi necessário para chamar a atenção da sociedade. Como assim um cidadão está chamando juízes de piranhas, de vagabundas? Eu provo que são, leia o livro, veja todos os vídeos. Mas eu tive que chegar nesse ponto para chamar a atenção da sociedade, falar de uma forma aberta, pois a justiça tentou me transformar em um monstro, em um ser humano psicótico, que vê coisas. Então, a Polícia Civil, o Ministério Público e juízes têm essa característica de perseguir para desenvolver esse dano mental e psicológico. E depois juízas que são vagabundos extremamente nojentos, são filhos da puta extremamente nojentos. Essa é uma verdade da característica deles. Não é uma ofensa puramente dita. É uma verdade sobre todos esses seres. Eles são filhos da puta e são piranhas imensamente vagabundas que fedem, e o seu cheiro característico dessas piranhas da justiça brasileira não é apenas perceptível ao seu olfato. Você não consegue apenas sentir esse cheiro, mas se conecta à sua alma ou às percepções do seu subconsciente, causando danos muitas vezes irreversíveis. A justiça permitiu que essa senhora, que eu não reconheço como mãe, seguisse me falando pornografias. E todas as vezes que eu estou saindo, ela vai para frente do bar junto com outras senhoras
me ofender, me xingar, achando que eu vou brigar, ofender, discutir. Eu sou pacífico, porém nós temos o dever de lidar com a verdade e observar comportamentos da justiça que se caracteriza e se materializa de muitas formas. Juízas liberando criminosos menores ou criminosos que mataram, roubaram, juízas vagabundas, piranhas, porque são, de fato, elas são isto. Eu não estou ofendendo simplesmente por ofender. É uma construção a partir do comportamento delas. Juízas permitiram que outras mulheres do Ministério Público e da Polícia Civil me assediassem sexualmente e continuassem me perseguindo, a exemplo do vídeo onde eu estou em um SICRE. E uma dessas policiais civis chega cantando, dizendo que me amava, depois ela faz um escândalo. O dono desse SICRE e seu irmão eram clientes, cortavam o cabelo 2 vezes por mês. Eu conseguia pagar a internet pelo menos. Então a justiça colocou essa senhora para me provocar, achando que eu iria ficar agressivo. O estoicismo vai te ensinar a ter um controle sobre isso. O estoicismo, a filosofia, é uma porta de entrada importante para o autoconhecimento. Eu estou provando aos poucos que a justiça tenta te transformar em um monstro, em um psicopata, em um ser humano agressivo. Eu sempre falei da importância do estudo da filosofia aqui na sociedade onde eu moro, pois existe um grupo gigantesco de senhoras crentes criadas em igreja junto com seus maridos, mas as mulheres são extremamente letais. Uma observação: cuidado com a manipulação que adultos estão utilizando menores para destruir vidas. É isso que eu provo em 2 livros, A Justiça Brasileira Como Verdadeiramente É e A Justiça Brasileira é um Ninho Perigoso de Filhos da Puta. São extremamente perigosos e utilizam os próprios filhos. A justiça brasileira faz isso. A justiça brasileira está me torturando há 5 anos e 2 meses porque eu provei que eles utilizam os filhos, juízes, o Senado, a Câmara dos Deputados, o STF, o CNJ, a Polícia Federal permitiu, pois eu apresentei vídeos, provas, protocolei denúncias e eles nunca entraram em contato, nunca me forneceram defesa. Estão me torturando há 5 anos porque eu provei que eles utilizam mulheres, piranhas, vagabundas, imundas e sujas, todas dentro da justiça, com esse poder de destruir vidas, utilizando brechas das leis. Essas vagabundas da justiça são extremamente perigosas. Então, se você estiver no transporte público, estiver menores, fique longe, cidadão. Assim, puxando conversa sem sentido, se afaste, ou ligue o seu celular e filme você e filme os pais e deixe público. Todo crime criado por mulheres, a intenção, quando você sentir essa intenção dessas mulheres em uma aproximação que cause suspeita, filme a cara dessa senhora, a intenção, relate o que está acontecendo e deixe público mostrando a cara desta senhora. É a única proteção que você tem. Em surgindo denúncias, você entra na sua mídia social e mostra ao delegado, ao policial, o que essa senhora fez. Pois muitas mulheres que são psicopatas, que são dementes, amarguradas, pessoas ruins, estão utilizando as leis para destruir vidas. E você já sabe disso. Existem milhares de vídeos em mídias sociais provando isto, casos onde nós vamos observar que existem centenas de provas e o judiciário valida a palavra da mulher se negando a olhar provas, mesmo que estejam em sigilos, pois se correr em sigilo é uma forma da justiça te amarrar para você não provar e assim eles vão te destruir lentamente. Um processo desse que estiver correndo em sigilo demora 4, 5 anos. Deixe todas as provas que você tiver público. Dane-se o que a justiça vai dizer, pois você tem que lutar.
pacificamente contra essa pessoa que está te acusando e contra a justiça, esse ninho de filhos da puta que é a justiça brasileira. Então eu estou falando de filosofia, do estoicismo, que vai ajudar você a se entender como um ser humano, a se proteger desses monstros psicopatas. Muitas mulheres que estão utilizando as leis para destruir vidas e utilizam seus filhos igual a justiça utiliza os próprios filhos, pois assim eles criam marcas definitivas na sua vida. Quando eu estava em minha humilde loja, essas senhoras entravam no bar dessa senhora que eu não reconheço como mãe, enviavam seus filhos e ficavam dentro do bar, que é muito próximo, é uma divisória com parede, ficavam gravando. Mas eu já me protejo, já notei esse comportamento há algumas décadas. Então, eu não permito que essas pessoas se aproximem. Quando eu noto um comportamento suspeito, eu não permito que eles se aproximem. Se eles se aproximarem, eu ligo a câmera. Se eles se aproximarem mais, eu filmo o rosto. Se eles falarem algo, eu posto online. Hoje você tem que se defender das ações, dos crimes e tem que se proteger da justiça. Então, a justiça tentou me transformar em um monstro. Permitiu com que grupos que me torturaram por décadas seguissem me torturando. A justiça permitiu com que monstros psicopatas que estão conectados a essa família que eu estou conectado seguissem me constrangendo, me torturando. Vídeos de ameaça de morte de familiares podem ser encontrados em minhas mídias sociais. Familiares me ameaçando de morte, dizendo que iriam me dar tiro. Você vai encontrar e a justiça não me chamou para explicar. Fui agredido na 159 DP, cortaram a minha gengiva. Eu não fui chamado pela justiça. A justiça permitiu com que todas essas mulheres que me torturaram por décadas fossem registrar boletim de ocorrência. Por quê? Esses filhos da puta da justiça queriam que a imprensa, a sociedade, quando verificassem meu nome, encontrassem muitos boletins de ocorrência, criando um perfil. Então, eu estou provando para você o perigo que representa a justiça brasileira. São extremamente perigosos. Cidadão, existem formas pacíficas de resolver o problema do Senado e da Câmara dos Deputados, que são responsáveis pelo crime organizado que existe no Brasil hoje. O culpado é, principalmente, o governo federal, o Senado e a Câmara dos Deputados, que não aprovam leis mais rígidas que possam punir esses criminosos. Tanto punir ricos, que estão roubando, levando esse patrimônio para fora do país, como criminosos pobres. Todos deveriam permanecer presos por longos períodos, tanto pobres quanto ricos, e evitar brechas nas leis que beneficiem ricos, ladrões, filhos da puta. Menores que queimam pessoas, matam pessoas e ficam 2, 3 anos. É exemplo dessa jovem que matou a própria amiga, a família com permissão para o porte, matou a própria amiga, está livre, leve e solta, procurando maridos para destruir a próxima vítima. Então, precisamos de leis mais rígidas para adolescentes permanecerem presos, a exemplo dos adolescentes marginais, filhos da puta da justiça brasileira, que seus filhos, homens e mulheres do Ministério Público, da Polícia Civil e juízes, levam seus filhos para esse safari humano na perseguição do cidadão. Para eles se divertirem, eles se tornam psicopatas extremamente insensíveis. Então, esses filhos da puta da justiça têm que ser punidos. Filhos, em sua maioria de pele branca, me tratavam com alguns da minha cor, também me tratavam com preconceito, mas muitos filhos brancos, filhos de juízes, do Ministério, homens e mulheres do Ministério Público, da Polícia Civil, me tratavam com imenso preconceito, falavam da cor da minha pele, criavam apelidos, iam em comércio, espalhavam calúnias, eles fazem isso até hoje. Então, ler filosofia e psicologia, ler o estoicismo parece fácil, mas é extremamente difícil pôr em prática.
pôr em prática o estoicismo é que é uma virada de chave extremamente importante, cidadão. Então você vai se desenvolver, vai alcançar níveis mais altos de consciência e vai poder lidar com essa justiça com governos extremamente abusivos. Eles têm medo de uma sociedade consciente. Governos, Senado, Câmara dos Deputados, a justiça brasileira têm medo de um cidadão consciente. Eles têm medo. Existem muitas formas pacíficas de se resolver isto, parando de votar, parando de fazer concurso público, não seja candidato a cargos políticos, cidadão. Essa é uma forma pacífica. A outra forma pacífica é um pouco mais extrema, mas é também pacífica. Existem vídeos ensinando o cidadão a conservar alimentos durante muitos anos, retirando o oxigênio desses alimentos. Nós podemos, durante alguns anos, juntar esses alimentos, macarrão, arroz, guardar óleo, 1 quilo por mês durante alguns anos. Nós iríamos conseguir, isso é um sonho. Faz sentido para você o que eu vou dizer? Nós iríamos conseguir paralisar toda a estrutura pública durante muitos meses se nós montarmos uma reserva de alimento. Conservando esse alimento, a sociedade mais humilde e pobre, que em uma paralisação de 2 meses, de 1 mês, nós iríamos conseguir aumentar o salário, melhorar a qualidade de vida, tratar o ser humano. Não existe um deputado ganhar 30 vezes mais do que um cidadão. Ganhar 50 mil, mais benefícios, isso vai longe. Então, um deputado, um juiz que ganha 500 mil, 200 mil, 150 mil, está fora da nossa realidade. Então, se nós observarmos a realidade na Europa, nós vamos encontrar deputados e senadores ganhando 4, 5 vezes mais do que o salário de um cidadão. Por que aqui no Brasil o salário mínimo, que é da maioria da sociedade, ganha 30, 40 vezes menos? E nós aceitamos corruptos assim no governo. Nós precisamos de leis mais rígidas. Deputados e senadores são responsáveis pela violência que nós vivemos no país, não aprovam leis mais rígidas. Então, se conservarmos o alimento durante muitos anos, existem muitos vídeos no YouTube, isso é apenas um sonho de uma revolução pacífica. Nós iríamos conseguir juntar 1 quilo de arroz por mês. Ao longo do mês você consegue separar 1 quilo de macarrão, guardar, de óleo, guardar. Durante alguns anos nós teríamos uma reserva para paralisar esse país durante alguns meses, plantar as suas plantas frutíferas na frente da sua casa para dividir com seu vizinho, plantar legumes, temperos. Nós iríamos conseguir de uma forma pacífica, sem violência, sem pegar em armas. Jamais peguem armas, jamais revide uma agressão. Me agrediram na 159DP, fiquei em silêncio olhando para a carinha daqueles filhos da puta, torturadores e abusadores sexuais, me constrangeram, me agrediram, me sacudiram de todas as formas, queriam extrair alguma reação minha, com autorização de juízas vagabundas. Por que o palavrão neste caso se aplica? Porque eles são verdadeiramente isto, é um reflexo do comportamento deles. Se elas se oferecem sexualmente na rua, elas são piranhas. Se eles te agridem e oferecem os filhos para te incriminar, justiça brasileira, eles são filhos da puta extremamente perigosos. Então leia e pesquise sobre o estoicismo, sobre filosofia, que você vai se tornar um ser humano muito mais equilibrado, e essas torturas e assédios você não vai ceder. É apenas a classe trabalhadora, específica, estratégica, paralisando por 2 ou 3 meses. Claro que muitos da sociedade iriam se envolver, seria assim importante. Então essa é uma ideia pacífica de uma revolução pacífica. Existem muitos vídeos ensinando como você poderia conservar o seu
alimento, como você pode conservar por muitos anos, tirando o oxigênio, guardando. Existem técnicas, existem pessoas ensinando. Então, se o trabalhador, mesmo a pessoa humilde, durante alguns anos, juntando esses alimentos, poderíamos parar o país durante alguns meses, funcionários de empresas estratégicas, de forma pacífica, da classe trabalhadora, que não é vista pelo atual governo em 2025, não recebe a devida atenção há bastante tempo. E essa é uma forma pacífica. Existem formas pacíficas de uma revolução. E uma dessas formas é o cidadão juntar alimento, cultivar o seu alimento. Quem tem terras, doar um pouco do seu alimento que você plantou para a sociedade, para famílias, para que eles possam se manter 2 ou 3 meses. É uma ideia, é um sonho de uma revolução pacífica.
Juízes que, após roubar, estuprar, abusar sexualmente e torturar um cidadão inocente são aposentados com seu salário integral. A sociedade brasileira tem que se unir e cobrar do Senado e da Câmara dos Deputados mudanças nestas leis irracionais.